Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao último módulo do curso de Conceitos em Cirurgia Vascular, promovido pela Liga de Cirurgia Vascular do Cariri. Hoje nós teremos a live do módulo de Trauma de Aorta e o módulo contendo essa aula ao vivo, a aula ministrada pela Ligante, o material complementar e o questionário estarão disponíveis no site da Alicivasc amanhã, dia 3, na aba Cursos, que vocês já conhecem, já sabem onde é. Lembrando que o chat também está aberto para retirada de dúvidas sobre a aula e ao final da explanação nós vamos repassar as dúvidas para a doutora. Para ministrar a aula ao vivo de hoje, nós convidamos a doutora Nicole Inforzato, cirurgiã vascular e endovascular, médica assistente do Pronto-Socorro Vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em angiologia e cirurgia vascular e especialista em cirurgia endovascular e angiorradiologia. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer ter você aqui conosco para ministrar essa aula. Fique à vontade para iniciar a apresentação. Muito bem, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, fiquei bastante honrada aí pela lembrança, agradecer a Alicivasc e fico muito feliz em falar de um tema que eu gosto bastante, acho que é o tema que eu mais estudo, né, na minha prática clínica, e é o que eu mais gosto também, que é o trauma da aorta. Só iniciando, eu vou usar a máscara, que eu estou no ambiente aqui compartilhado, e eu não posso ficar sem máscara, então por isso que eu estou com essa máscara aqui. Se eu tiver algum problema de áudio, vocês me comunicam, tá bom? Então vamos dar início à aula. Ao final eu vou abrir para perguntas que serão passadas para mim. Acho que já está na tela aí cirurgia vascular, né? Meu nome é Nicole, como já foi apresentado, Nicole Inforzato, sou médica assistente do pronto-socorro da cirurgia vascular do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, a nossa aula hoje vai ser de lesões traumáticas da aorta, e é um tema que a gente fala pouco, né, na nossa graduação, muito pouco a gente sabe, e é por isso que é tão interessante falar com vocês sobre isso, porque é uma lesão muito grave, potencialmente fatal nos pacientes que vão desenvolver essa lesão depois de traumatismos tanto contusos quanto penetrantes. Então, os objetivos dessa aula vão ser falar dos conceitos da lesão traumática da aorta, como a gente faz os métodos diagnósticos e os tratamentos cirúrgicos que a gente tem disponível para as lesões. E aí, nos conceitos, a gente vai falar de epidemiologia, os mecanismos do trauma, classificações e quais são os locais mais frequentes de lesão do traumatismo. Enquanto no método diagnóstico a gente vai falar tanto como métodos clínicos, quanto os métodos de exame de imagem, e por último a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico, que hoje é focado no tratamento endovascular, já que é muito menos agressivo, é muito menos invasivo para o paciente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento aberto, né, o tratamento convencional, que antigamente era chamado de convencional, hoje já não é mais quase utilizado, então o convencional a gente quase não utiliza. E também qual é o melhor momento cirúrgico desses pacientes. Então, as lesões traumáticas da aorta, elas são, em geral, na sua grande maioria, né, elas são traumas ou contusos ou penetrantes, depende do local onde está a lesão. A gente vai ver que no tórax são mais os contusos, enquanto abdominal são mais os penetrantes, e elas advêm de uma secção parcial ou total da parede da aorta. A gente tem que saber que é uma importante causa de óbito na cena do acidente, sendo responsável por 30% a 40% das mortes em acidentes automobilísticos de alta cinesia, né, de alta gravidade. E, em geral, elas acompanham múltiplas outras lesões associadas, como os traumatismos crânioencefálicos, fraturas e contusão pulmonar. Além disso, elas apresentam uma evolução incerta quando elas não são tratadas, e é por isso que a gente, em geral, trata elas tão precocemente. A gente não sabe quais vão evoluir bem e quais vão evoluir mal. Então, vamos começar aqui mostrando uma imagem para vocês. Isso daqui é uma reconstrução de uma angiotomografia computadorizada da aorta. Aqui seria o coração, a aorta ascendente, primeiro ramo que sai o tronco braquiocefálico, depois a carótida comum de esquerda, a subclave esquerda, e o que a gente vê aqui, esse emaranhado de contraste fora da aorta,
seria o local da rotura, né? Onde teve a rotura. A gente vai mostrar melhor mais para frente. Falando um pouco da epidemiologia do trauma, ela é a segunda maior causa de óbito no local do acidente. 85% dos pacientes, pela casuística, que tem a lesão traumática da aorta, morrem no local. Então, é uma lesão muito grave. Ou eles vão morrer no local do trauma ou no transporte indo para o hospital, que significa que só 15 a 20% dos pacientes vão chegar com vida a um atendimento hospitalar. E desses que chegarem ao atendimento hospitalar, 50% deles vão morrer nas primeiras 24 horas. Significa que apenas 10 a 5% dos pacientes com lesão traumática da aorta vão sobreviver às primeiras 24 horas pós-lesão. E as causas, a principal, como eu falei, quando é traumática torácica, a principal causa é a contusa. O que é contusa? É trauma fechado, não teve nada penetrando dentro do tórax do paciente para dar essa lesão. E as maiores causas são os acidentes automobilísticos, os atropelamentos, quedas de altura, e a queda de altura, apesar de não ser a principal causa em adultos, é a principal causa de lesão traumática da aorta na população pediátrica. Então, as crianças que desenvolvem lesão da aorta, em geral, foram as que tiveram quedas de altura. E como toda lesão externa, toda lesão de causa externa, né, a maioria dos pacientes são pacientes jovens, então tem idades menores, idades aí, adultos jovens, e do sexo masculino, a grande maioria delas, mais de 60% do sexo masculino. E como que se dá essa lesão na aorta? A gente tem que lembrar, então, um pouco da anatomia. A gente tem o arco aórtico, que ele vem logo depois do coração, tem a aorta ascendente. A aorta ascendente vai dar os ramos que eu falei, o tronco bracocefálico, a artéria carótida esquerda e a artéria subclave esquerda, lá no arco da aorta, quando ela faz aquela curva lá em cima que a gente está vendo aqui, a gente chama de arco da aorta. E essa região da aorta ela é relativamente móvel, enquanto a aorta descendente, aquela que vai levar o sangue para o nosso abdômen, vai levar o sangue para as nossas pernas, para os nossos órgãos dentro da nossa barriga, ela tem pontos de fixação. O primeiro ponto de fixação é o ligamento arterioso, que é logo depois da origem da artéria subclave esquerda, e também nas artérias intercostais, que estão aqui atrás. E aí a gente vai ter vários mecanismos que a gente pode ter lesão. A gente pode ter pinçamento ósseo, a gente pode ter uma torção da aorta, a gente pode ter um estiramento da aorta e o cisalhamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente tem, então, a desaceleração brusca, por exemplo, quando uma pessoa está dentro de um carro e bate o carro em alta velocidade, como a gente tem uma parte móvel da aorta e uma parte que é fixa, como eu falei, a parte descendente é fixa e o arco da aorta é móvel, a gente tem esse cisalhamento por conta da inércia, então o arco continua, né, na velocidade que estava, enquanto a descendente fica parada, e isso ocorre um cisalhamento horizontal das porções fixas. Outro mecanismo que pode acontecer é o pensamento aórtico. Então, se você tem aí um acidente automobilístico onde bate o carro, o paciente pode então ter o volante, por exemplo, contra o próprio peito e isso achatar ali a sua coluna vertebral, achatar a coluna vertebral contra o externo, contra o arco costais e fazer essa compressão da aorta. E aí, quando isso acontece, você pode ter lesões de parte da parede da aorta ou, inclusive, da parede inteira, que a gente vai mostrar também como a gente classifica essas lesões. Então, a aorta descendente, o local onde mais tem a lesão é no istmo da aorta, a gente chama. É esse local logo após a emergência da artéria subclave esquerda, poucos milímetros do ligamento arterioso. Esse é o local onde a gente tem mais lesão traumática da aorta, é responsável por 90% das lesões. Enquanto que quando a lesão acontece na aorta ascendente, que são mais infrequentes, esses pacientes em geral são muito mais graves, eles morrem muito mais no local do acidente. Elas ocorrem em geral na emergência do tronco bracocefálico e eles vão cursar com um tamponamento cardíaco na maioria das vezes, tá?
mas é muito infrequente a gente ver os pacientes chegarem com vida quando tem lesão da aorta ascendente. E como a gente faz a classificação, né? Primeiro a gente tem que lembrar que as lesões podem ser tanto parciais como totais na parede. Parcial significa que parte da parede só está com lesão, ou às vezes total da parede está com lesão e aí vai ter extravasamento de sangue. Quando eu tenho extravasamento de sangue, a gente chama de rotura. E quando tem essa rotura, vai ter um tecido denso, né, conectivo periaórtico, que em geral contém esse sangramento, e é por isso que alguns pacientes conseguem chegar com vida no hospital. A classificação que a gente segue é a classificação que foi feita por esse médico que chama Azized, que foi adotada também pela SVS, pela Sociedade de Cirurgia Vascular, e ela é de graus de 1 até 4. O grau 1 é quando a gente tem uma lesão apenas intimal, então é a parte mais interior da parede da aorta, ela tem uma lesão, é bastante difícil de a gente avaliar isso em exames, como angiotomografia, mas a gente consegue às vezes ver, mas ela passa bastante vezes desapercebida, e a gente vai ver que nem sempre a gente precisa tratar esses pacientes. O grau 2 é quando a gente já tem um hematoma intramural, então a gente já tem uma lesão mais profunda da parede da aorta, e aí se forma um hematoma, né, nessa parede. O grau 3 é quando a gente tem um pseudoneurismo, significa então que já tem uma lesão, pelo menos de parte de toda uma parede ali, faz um pseudoneurismo, tem um extravasamento de sangue para fora da aorta, mas ele está sendo contido provavelmente por esse tecido conectivo que a gente falou, enquanto o grau 4 é quando a gente tem a rotura livre, que a gente vai ver nos pacientes que eles ficam com hemotórax, eles ficam com derrame de sangramento no derrame torácico, ali, de sangramento dentro da cavidade torácica, em geral é à esquerda. Como a gente faz o diagnóstico desses pacientes? A gente tem que lembrar que grande parte dos pacientes que chegarem ao hospital, eles podem ter o exame físico normal, a gente pode não ver nada no exame físico de entrada dele. Mas a gente tem que sempre suspeitar quando o mecanismo do trauma for um mecanismo de alto impacto, de alta velocidade, de alta cinética, né? Mesmo se o paciente estiver estável. Como os acidentes frontais e laterais em alta velocidade ou quedas de altas alturas. A gente tem essas imagens aqui, ó, que é a imagem do cinto de segurança, são imagens da internet, mas isso pode acontecer mesmo. É quando o paciente estava em tão alta velocidade, o cinto de segurança segurou, deixa essas marcas no paciente, isso significa que foi um impacto de alta velocidade, tá? E pode ser que a única queixa do paciente é uma dor na coluna torácica, ele pode não sentir nada do resto. E aí a gente vai, né, fazer os exames de imagem, o exame físico e depois os exames de imagem. No exame físico, o que a gente pode ver de sugestivo, apesar do paciente pode não ter nenhum sintoma, mas alguns sintomas sugestivos são hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, alteração da pressão entre os membros superiores e inferiores, porque alguma parte da aorta que esteja machucada pode dar uma alteração da pressão dos membros superiores e inferiores, por alterar o diâmetro da aorta. A gente pode ver a assimetria de pulsos, então o pulso do lado direito, em geral, vai estar normal, enquanto do lado esquerdo pode estar alterado. Lembra que fica bastante perto ali da saída da artéria subclave esquerda. Hemotórax esquerdo, eu falei que o derrame, em geral, é à esquerda. A gente pode ver traumatismo torácico grave, a maioria deles, como eu falei para vocês, tem outras lesões associadas, e grande parte delas são fraturas de costela, são fraturas de externo, de clavícula. Um tórax flácido, que é quando a gente tem tantas fraturas nas nossas costelas que o tórax ele nem consegue se manter estável, a gente vê um tórax mole, né? Fraturas de escápula, externo e coluna torácica, como eu falei, e além de ter essa dor torácica. Nessa imagem que eu estou mostrando na tela para vocês, a gente vê aqui um enfisema de subcutâneo, a gente vê lesões ósseas, né, e um derrame, um hemotórax à esquerda aqui. Veja que tem bastante lesões, todo esse ar entre o subcutâneo, os ossos e a musculatura não era para ter, isso denota um trauma de alto impacto, de alta velocidade,
que provavelmente teve lesão de pleura aqui, que está fazendo enfisema de subcutâneo. E os sinais radiológicos que a gente pode ver quando a gente faz o raio-x de entrada, né? O mais frequente deles é o alargamento de mediastino, quando a gente vê então que o mediastino está maior que o normal. Mas a gente tem que saber que apenas 20 a 45% dos pacientes que têm o alargamento de mediastino realmente têm lesão traumática da aorta. A gente tem que lembrar que às vezes o alargamento de mediastino se dá por conta de qual foi a angulação que o raio-x foi feito. O paciente vai estar deitado, isso aumenta a chance de ter viés, o paciente pode estar um pouco de lado, o paciente pode ser mais idoso, isso tudo pode fazer o alargamento de mediastino e não significar que tem a lesão traumática da aorta. Além disso, a presença de apical cap, que é um sinal radiológico, desvio da traqueia ou da sonda nasogástrica esquerda, demonstrando que tem aí um hematoma em crescimento, ou que cresceu à esquerda e empurra toda a traqueia e sonda nasogástrica para a direita. Depressão do broncofonte esquerdo, que ele passa embaixo do arco da aorta, então ele pode cair, descer também se a gente tiver um hematoma no arco. E a gente pode ver também fraturas de arcos costais e da clavícula, além desse hemotórax à esquerda. Mas, dos pacientes com lesão traumática da aorta, de 7 a 11% podem ter o raio-x normal, como é o caso desse paciente aqui, que tinha lesão traumática da aorta, mas não tinha nada de alterado no raio-x dele. E aqui, ó, uma imagem de alargamento de mediastino, dá pra gente ver aqui bem alargado, né? E aqui fratura de primeiro arco costal e clavícula aqui, demonstrando para vocês. Outros exames diagnósticos que a gente pode fazer é a ortografia, ela é considerada padrão ouro ainda, porque tem uma especificidade e uma sensibilidade de 100%. Mas a gente tem que lembrar que ela é invasiva, ela depende de um local onde faça esse exame, lembrando que a ortografia é injetar contraste dentro da aorta, né, e depende de um exame de escopia, né, um raio-x contínuo, para a gente ver com fluoroscopia, com subtração. Então, tem um custo elevado, não são todos os locais que estão disponíveis esse exame, e lembrar que a gente só consegue ver a parte que a gente está injetando o contraste. No caso, a gente só consegue ver a árvore arterial, a gente não vai ver os órgãos que estão ali ao redor da aorta também. Por conta disso, o exame que a gente mais faz, que está mais disponível, que a gente em geral escolhe para fazer primeiro, é a angiotomografia computadorizada, porque ela também tem uma sensibilidade e especificidade super altas, de 97% a 100%, tem um valor preditivo negativo de 100%, significa que se a gente não viu lesão na tomografia, significa que não tem realmente lesão, tem um menor custo do que a ortografia, e vai avaliar outras lesões associadas, né? Vai avaliar pulmão, vai avaliar lesões ósseas, e a maioria dos serviços que são especializados em trauma, são serviços referência de pacientes politraumatizados, como o Hospital das Clínicas, a maioria desses pacientes são submetidos a uma tomografia computadorizada com contraste de corpo inteiro. Então, ele entra no hospital, já tem uma tomografia na frente da sala do trauma, onde esse paciente vai fazer uma tomografia desde o do crânio até abaixo da região pélvica, né? E, além disso, a angiotomografia possibilita essa reconstrução em 3 dimensões, em 3D, que são essas imagens em vermelhinho aqui embaixo, mostrando para vocês. Aqui, então, vou mostrar para vocês a angiotomografia com mais detalhes. Então, a gente vê aqui, deixa eu pausar, a gente vê aqui, isso é a aorta com lesões, tá vendo que tem um monte de machucado dentro dela, a gente vê, tem um hematoma na sua parede, e aí a gente vai descendo, esse espessamento aqui também é um hematoma, é uma aorta machucada, né, mas a gente vê que não tem muita coisa adicional, não tem derrame, muito derrame, só tem uma lâmina aqui, né, e a reconstrução, a gente vê que tem uma lesão logo, a gente pode ver que tem uma lesão aqui logo na saída da artéria subclave esquerda, e esse é outro caso com uma lesão um pouco mais abaixo. Então, a reconstrução, ela permite a gente ver com mais detalhes e relação aí à tomografia que a gente fez,
E a tomografia, como eu falei, é ótima porque ela consegue ver as outras lesões associadas. Então, aqui, outros exemplos de angiotomografia computadorizada, a gente tem um caso aqui com uma lesão com pseudoaneurisma, aqui, ó, essa era a aorta normal, a gente tem um pseudoaneurisma, mas não tem muita lesão associada, parece um caso mais tranquilo. Enquanto esse aqui, olha só, tem uma lesão da aorta, a gente vê bastante machucado dentro dela, e a gente tem um derrame pleural bilateral, um hemotórax bilateral. E nesse, além de ter um pouco de hemotórax aqui, a gente vê todas as alterações de parede torácica. Então a gente vai vendo que provavelmente foram traumas progressivamente mais graves aí, né? Esse último paciente aqui parece ter bastante lesões associadas. A gente tem aqui uma descontinuidade da parede torácica com uma costela abaixo da outra aqui, um paciente mais grave. E essa é a correlação entre a ortografia e a tomografia computadorizada reconstruída. Olha como elas são parecidas, né? Então, hoje em dia a gente não precisa fazer a ortografia realmente em todo mundo. A angiotomografia parece que veio bem para substituir mesmo o exame ortográfico, né? Então, aqui a gente tem uma ortografia com a lesãozinha aqui, isso foi durante a cirurgia já, enquanto essa daqui a gente tem uma angiotomografia computadorizada reconstruída, do mesmo paciente, que a gente vê que a lesão é bastante semelhante. Outro exame que a gente pode fazer é a ecografia transesofágica, que tem uma sensibilidade e uma especificidade altas também. É um exame rápido, portátil e sem uso de contraste, mas ele é operador dependente, precisa de alguém que saiba fazer essa ecografia transesofágica. E quando que a gente usa ela? Na verdade, é quando o paciente não pôde fazer uma angiotomografia. Então, um paciente que chegou muito instável no hospital, que já não está conseguindo, né, não dá tempo de fazer exames de imagem, de fazer exames de diagnóstico, ele precisa para o centro cirúrgico para tratar alguma lesão, como, por exemplo, a lesão intraabdominal, lesão de traumatismo crânioencefálico. Então, o paciente pode fazer uma ecografia transesofágica no centro cirúrgico para diagnosticar se tem lesão traumática da aorta ou não. E o tratamento dos pacientes? Bom, quando ele chegar ao hospital, o tratamento é seguindo o ATLS, né, que é suporte de vida avançado para o paciente traumatizado. A gente vai ter que avaliar se esse paciente tem lesões associadas, como traumatismos crânioencefálicos, fraturas de pelve, ou fraturas de múltiplas costelas, eles em geral têm, são essas as lesões associadas mais frequentes. E se o paciente puder, ele vai receber, depois da estabilização clínica, ele começa a receber beta-bloqueadores para diminuir essa tensão na parede da aorta torácica e evitar uma rotura enquanto espera o procedimento cirúrgico. E por que a gente faz a cirurgia? A cirurgia é para evitar essa rotura tardia. Como eu falei, a gente não sabe como essas aortas se comportam a longo prazo. A gente vê pacientes com lesões pequenas da aorta que rompem e pacientes que não puderam operar e tinham lesões maiores que sobreviveram. Então, como a gente não sabe qual que é o desfecho de cada lesão, a gente termina tratando a maioria delas, mas eu vou especificar melhor quais delas a gente sempre trata. E a rotura, ela em geral acontece nas primeiras 24 horas. O tipo 1, lembra que eu falei para vocês que é o tipo que tem a lesão intimal? A gente em geral pode fazer o tratamento conservador e fazer imagens seriadas desses pacientes. Pelo segmento da literatura, a maioria desses pacientes eles evoluem com uma cura, né, com uma resolução da lesão espontânea, então a gente não precisa fazer nenhum procedimento cirúrgico. E é o tipo 2, que é quando tem hematoma, o tipo 3, quando é pseudoaneurisma, e o tipo 4, quando é rotura já livre, a gente em geral tende ao tratamento imediato, porque se tiver qualquer tipo de rotura no primeiro dia ou nos dias subsequentes, a maioria deles é de desfecho ao óbito, não tem muito tempo de a gente tratar depois. Como são lesões graves, a gente já trata mesmo quando a lesão é um pouquinho menor. E aqui, por exemplo, é um tipo
4 já tinha rotura livre, tinha um hemotórax aqui, e a gente vê esse grande contraste fora da aorta aqui. Mas nos exames recentes, a gente vê que os pacientes que tiveram lesões traumáticas da aorta, eles tiveram maior sobrevida quando a gente postergou a cirurgia para tratar lesões associadas. Então, por exemplo, o paciente chegou com pseudoneurisma, um grau 3 de lesão traumática da aorta, só que ele também tem traumatismo crânioencefálico, ele já tem sangramento no fígado, ele tem uma fratura de pelve, que a gente vê na literatura que é melhor você tratar essas outras lesões, deixar o paciente mais estabilizado para depois tratar a aorta. Esses pacientes, em geral, têm mais sobrevida do que sair correndo operar a aorta e não operar essas lesões associadas. Caso a gente opte por postergar a cirurgia, a gente vai manter o paciente com uma pressão sistólica abaixo de 100, uma pressão média abaixo de 80 milímetros de mercúrio, se possível usar beta-bloqueador usando o esmolol endovenoso, nem todos os pacientes podem, e evitar a reposição volêmica agressiva, porque isso aumenta a chance de coagulopatia, de sangramento e de aumento de pressão, e a hipertensão aumenta a chance de rotura da aorta. Quando que a gente não opera os pacientes logo de cara? Os pacientes que têm lesão cerebral grave, então que têm hemorragias cerebrais, pacientes com contusões pulmonares extensas, com hipóxia, doença coronariana avançada, então os pacientes mais idosos, que já infartaram previamente, sangramento em outros segmentos corpóreos e coagulopatia. É melhor a gente resolver esses problemas antes de ir para o procedimento cirúrgico. E aí eu falei para vocês que eu ia falar um pouco da cirurgia convencional e depois da cirurgia endovascular. A cirurgia convencional, que a gente chamava, ou cirurgia aberta, era a cirurgia antes da era endovascular. Uma cirurgia bastante agressiva que hoje caiu quase em desuso. A gente, onde tem cirurgia endovascular, para o trauma de aorta, a gente não faz mais cirurgia aberta. Mas quando ela é feita, ela tem que ser feita de preferência com o uso de circulação extracorpórea. Se a lesão é na aorta descendente, a gente vai ter que fazer uma toracotomia posterolateral esquerda, que é abrir então o tórax na parte esquerda. Isso porque o istmo da aorta, onde é o local onde tem mais lesão do trauma, fica no quarto espaço intercostal esquerdo. Já quando a gente tem lesão da aorta ascendente, a gente tem que fazer uma esternotomia mediana. Então pensa, é um paciente que já está extremamente grave, que sofreu um trauma aí grave, né, a ponto de ter uma lesão traumática da aorta, e além disso a gente vai causar uma cirurgia de grande porte nesse paciente, que é toracotomia ou esternotomia. Então a morbimortalidade desses pacientes era muito alta, e a paraplegia neles era de até 20% dos pacientes, porque quando a gente tinha que dissecar e controlar a aorta, a gente terminava ligando muitos vasos intercostais, muitos vasos para a região torácica, né, e lombar, e 20% dos pacientes evoluíam com paraplegia. Então, por conta disso, depois da era endovascular, toda essa cirurgia terminou, toda a lesão traumática da aorta terminou tendo uma grande revolução, um grande benefício para os pacientes. Por quê? Porque há uma grande vantagem na cirurgia endovascular, tem menores taxas de complicação precoce, tanto de óbito como paraplegia. A gente vai abordar as lesões à distância, então são lesões dentro do tórax, mas o acesso que a gente faz à lesão é pela artéria femoral. São menos invasivos, com uma punção a gente consegue fazer todo o procedimento, às vezes não fica nem corte, que a gente usa alguns dispositivos de fechamento de artéria endovascular que você não precisa nem fazer corte na pele. Tem muito menos perda sanguínea, porque, como eu falei, por uma punção você faz o procedimento. Tem menos necessidade de anestesia, tem que pensar que para abrir um tórax ou abrir o externo, precisa de uma anestesia muito importante, tanto pré-operatória como pós-operatória. Às vezes a gente pode fazer o tratamento desses pacientes até com anestesia local, se a gente quiser, porque com uma punção na virilha. Evita uma laparotomia ou uma toracotomia, o procedimento endovascular. É muito melhor nos pacientes críticos, porque é uma cirurgia muito mais rápida.
de verdade, é uma cirurgia que dura 30 minutos do começo ao fim e não impede uma abordagem convencional, caso a abordagem endovascular não dê certo, você ainda assim pode abrir o externo, pode abrir o tórax para fazer uma cirurgia convencional. Então aqui é um vídeo de uma cirurgia, né? Então a gente entra com a prótese pela virilha, a gente vai subindo pelo abdômen, aqui está a prótese, a gente faz a arteriografia, sobe a prótese até o arco da aorta, a gente mede onde a gente vai liberar essa prótese, começa a liberar ela devagarzinho, onde a gente mediu, a gente em geral faz imagem, a gente faz alguns pontinhos na tela mesmo da escopia, e aqui é o final, o resultado final. Então vou mostrar para vocês como estava o inicial, olha só aquela lesão lá perto da artéria subclávia, como ela estava bem irregular ali em cima, e o resultado final que a gente vê é uma artéria já não irregular, mas vejam que a gente tapou a artéria subclave. A gente vai falar sobre isso. Quais são as limitações da cirurgia endovascular? Primeiro, que a gente tem algumas lesões que estão muito próximas à artéria subclave esquerda. Elas estão ali na origem da artéria subclave esquerda, e para o tratamento delas, às vezes a gente vai ter que fechar a origem da artéria subclave esquerda. Segundo, que alguns pacientes têm muita tortuosidade da aorta, isso acontece principalmente em idosos, pacientes hipertensos, a aorta começa a ficar muito tortuosa, cheia de curva, e às vezes o material endovascular pode não subir. Terceiro é o ângulo agudo da crosta, isso acontece em jovens, pacientes jovens têm a aorta bastante angulada, fica um ângulo muito grande lá em cima, e às vezes a prótese pode não se acomodar completamente no arco. Aortas de pequenos diâmetros também são um desafio, porque essas endopróteses feitas pela indústria, elas foram feitas para tratar aortas de pacientes com aneurismas, então são aortas maiores, não foram feitas para tratar pacientes jovens em aortas normais, nem pacientes crianças. Então, essas aortas com pequeno diâmetro, a gente tem essa dificuldade também. E os pacientes que têm obstrução aorto-ilíaco-femoral, né? Então, pacientes que já tinham sujeira dentro das artérias, já tinham ateromas, aterosclerose, se está fechada a via de acesso, a gente não consegue subir o material, às vezes é estenosado, a gente não consegue. Das complicações tardias, a gente pode ter os endoliques, que são os vazamentos ao redor da prótese, além da migração dessa prótese e o colapso da prótese. Os trabalhos que a gente tem recente, vendo o que acontece com essas aortas, né, a longo prazo, parece que é um tratamento seguro que a gente pode fazer, que não tem muita complicação a longo prazo. Então aqui nessa imagem a gente vê que é uma lesão a menos de 1 centímetro da origem da artéria subclave esquerda, ó, essa artéria a gente está olhando essa aorta por detrás, então essa artéria subclave esquerda, a gente tem uma lesão bem na origem dela, então para tratar a gente tem que fechar essa artéria subclave esquerda, e é uma aorta de diâmetro pequeno, né, tem 19 milímetros, ou 1,9 centímetros. Em geral, a gente precisa de próteses menores para fazerem esses tratamentos, nem sempre elas estão disponíveis, que essas próteses torácicas, em geral, são maiores. A gente vai evitar de técnica endovascular, a gente também tem que evitar o oversize excessivo. O que é oversize? A gente pega, por exemplo, uma aorta do tamanho de 2 centímetros ou 20 milímetros. A gente, em geral, dá um oversize de 20% quando a gente vai tratar aneurisma. Quando a gente vai tratar dissecção, a gente dá um oversize de 10%. Quando a gente tem lesão traumática da aorta, é até 10%, então menos de 10%. Então, se é uma aorta de 20 milímetros, se fosse tratando aneurisma, a gente botaria uma prótese que abre até 22 milímetros, né? Até 24 milímetros, que é 20% a mais. Se fosse para dissecção, a gente botaria uma prótese 22 milímetros, que é 10% a mais. Já no trauma da aorta, se é uma aorta de 2 centímetros, a gente vai tentar colocar uma prótese até, no máximo, 22 milímetros ou até 2,2 centímetros para evitar esse oversize, tá bom?
Porque ele pode, a gente não sabe se ele aumenta a aorta a longo prazo, ele aumenta a chance de a gente ter esses vazamentos em volta da prótese, aumenta a chance de ter acotovelamentos e colapso dessa prótese. Outra questão que a gente tem que pensar é parinização. Toda vez que a gente faz cirurgias endovasculares, a gente dá heparina para o paciente para evitar que tenha algum tipo de trombose durante o procedimento. Só que o paciente politraumatizado, em geral, ele não pode receber heparina, ele tem outras lesões associadas que aumentam a chance de sangramento, por exemplo, traumatismos crânioencefálicos. Então, a heparinização vai ser individualizada, né? Em geral, a gente faz só heparina local e em baixas doses. E a maior atenção que a gente tem é com os pacientes que têm traumatismo crânioencefálico. A anestesia, a gente, em geral, faz anestesia geral do paciente, a gente não faz sedação e anestesia local, porque a maioria deles são pacientes politraumatizados, são graves, que precisam ser entubados, que têm aí contusão pulmonar associada, então a maioria deles vai ser com anestesia geral, mas isso não significa que a gente não pode fazer com anestesia local. E como eu falei para vocês algumas vezes, às vezes a gente vai ter que fazer a exclusão da artéria subclave esquerda, né? Então, às vezes a lesão é muito perto ali da origem da artéria subclave esquerda, a gente precisa desse espaço de aorta normal, então a gente vai fechar a origem da artéria subclave esquerda. Nem sempre a gente faz a revascularização. O braço esquerdo, a artéria subclave esquerda, como a gente tem uma circulação colateral bastante importante, a gente nem sempre precisa fazer a revascularização desses pacientes, tá? Então, é uma revascularização seletiva, vai depender da anatomia da artéria vertebral, e pela literatura, a gente precisa fazer um estudo angiográfico da artéria vertebral direita e das cerebrais posteriores, do polígono de Willis, para saber se o polígono de Willis ele é completo e essa circulação colateral cerebral daria conta da artéria vertebral direita e esquerda. Sinceramente, isso no trauma é muito difícil a gente ver isso, muito difícil a gente fazer, porque é um paciente que está precisando de um tratamento mais rápido, né, mais de urgência, e independente se ele está com a lesão ali próximo da subclave, se a subclave tem a vertebral, a gente vai ter que tratar. Então, a maioria das vezes a gente faz a exclusão da artéria subclave esquerda e avalia no pós-operatório se vai ser necessária essa revascularização ou não. Então, aqui é uma imagem da artéria subclave esquerda excluída, tá vendo? A gente tem só 2 troncos saindo do arco da aorta, o primeiro é o tronco braquicefálico, o segundo é a artéria carótida esquerda, e aqui onde tinha a origem da artéria subclave esquerda, a gente não tem nada, a gente tem a prótese dentro. Outra coisa que a gente tem que avaliar é se o paciente vai precisar de uma drenagem licórica. Por que isso? Quando a gente tapa a aorta, né, quando a gente coloca uma endoprótese dentro da aorta, esse cano dentro da aorta, a gente fecha a saída de várias artérias que estavam ali irrigando a nossa medula. E às vezes o paciente pode acordar com sintomas de isquemia medular. A incidência é menos de 3%, porque a área de lesão, a área que a gente cobre da aorta é pequena, é numa aorta proximal, então não é a aorta distal, onde teria a nossa artéria mais importante da coluna, que é a Dankiewicz, que fica mais embaixo, em torno do nono espaço intercostal, nono e 12º espaço intercostal. Então, a grande maioria dos pacientes não vai acordar com nenhum tipo de sintoma de isquemia medular. Mas se ele tiver essa isquemia, a gente pode fazer a drenagem licórica para melhorar diminuir a pressão dentro do saco medular, isso melhora a irrigação da medula, tá? Mas a gente evita fazer isso porque tem um alto risco de hematoma peridural. Lembrar que o paciente tem alta chance de ter coagulopatia, e a gente já nem pode dar heparina para esses pacientes por conta disso. O acesso em geral que a gente faz é o femoral, como eu falei, na região da virilha, e a gente vai fazer por dissecção ou por punção. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que nem sempre o acesso também é fácil. Esse é um caso que chegou para a gente, era um paciente que tinha fraturas da região pélvica associada, ele
teve essa fixação pélvica em outro serviço, onde ficou com essas barras de ferro acima da região inguinal. E de um lado, ele já tinha essas lesões bastante importantes, extensas, na região inguinal à direita. Então, a gente só tinha a região inguinal esquerda para fazer o acesso para a artéria femoral esquerda, e além disso, a gente teve que fazer com esse monte de ferro na nossa região de acesso. Então, aqui mais um exemplo de correção endovascular. Aqui é uma imagem de uma aorta, né? Aqui é o tronco braquicefálico, aqui a artéria carótida esquerda, aqui é a artéria subclave esquerda, e tem esse contraste saindo da aorta aqui. E se a gente deixa mais tardio a imagem, vê que estava com sangue no mediastino, né? Era uma lesão bastante importante, um paciente jovem. E aí essa é a imagem da endoprótese aberta aqui, e quando a gente faz a imagem controle, ó, não tem nenhum tipo de sangramento em volta, e a aorta já está num tamanho mais adequado que ela já tinha antes, né, e não tem nenhum sangramento, e a gente manteve os 3 troncos abertos. O segmento desses pacientes a gente faz com imagens seriadas, a maioria deles a gente faz tomografia ali mais seriadas, mais frequentes nos primeiros 1 a 3 anos, e depois a gente faz mais espaçadas de 2 a 5 anos, e em geral esses pacientes vão ter que ser acompanhados para o resto da vida. Como eu falei para vocês, são pacientes na sua maioria jovens, e a gente não sabe como se comporta essas endopróteses aí ao longo de 30, 40 anos nesses pacientes. Então eles vão ter que ser seguidos, e infelizmente o segmento na maioria das vezes é com tomografia. A gente precisa ver lá dentro do tórax o que um ultrassom não conseguiria. Então é um segmento invasivo, é um segmento caro, é um segmento que o paciente tem que ficar aí no hospital, ficar indo fazer imagem, às vezes tem que receber contraste. E como esses pacientes não sentem nada, em geral, quando eles são tratados, eles acham que estão curados, a maioria deles perde o segmento a longo prazo, eles não ficam seguindo com a gente, eles voltam para a vida normal. E aí agora a gente vai falar um pouco das lesões traumáticas da aorta abdominal. Eu falei para vocês que as lesões torácicas são as mais frequentes, e em geral as torácicas são por causa contusa. Já as lesões traumáticas abdominais, a gente vai ver que é por causa penetrante. Aqui são 3 imagens da mesma lesão. Então aqui é uma aorta abdominal, a gente dá para ver os rins aqui um do lado do outro. A gente tem uma pequena lesão aqui, um pseudoaneurisminha pequena abaixo das artérias renais. Quando a gente reconstrói essa angiotomografia, a gente vê aqui a lesãozinha, esse pequeno botãozinho aqui, e na ortografia a gente também vê uma pequena bolinha aqui na ortografia. Então, de epidemiologia local da lesão, a causa principal é a penetrante, de lesão contusa é rara. A classificação a gente usa a semelhante da classificação torácica, aquela 1, 2, 3 e 4, que eu falei para vocês. E a maioria das lesões, elas ocorrem na zona 3 de acesso cirúrgico, que é a zona abaixo da artéria renal, que fica entre a artéria renal e a bifurcação da aorta, que na sua grande maioria é a área mais afetada. Quando ocorre entre o hiato diafragmático e a emergência da artéria mesentérica superior, é a zona 1, e a zona 2 é entre a mesentérica superior e as artérias renais. São zonas muito mais difíceis de a gente acessar e também de tratar. Então, a mais afetada, ainda bem que é a zona 3, que é a zona mais fácil de ser acessada e de ser tratada. Uma coisa que tem sido falado bastante aí, quem acompanha serviços de atendimento ao paciente politraumatizado, está crescendo bastante, o uso é o balão intraórtico, que é o Reboa, que é conhecido como Riboa, mas a gente também pode usar balões para acomodar a endoprótese, que é o CODA ou o Reliant, né, depende da marca, que são o quê? É um balão que a gente insufla dentro da aorta nos pacientes que têm lesão traumática da aorta e que a gente vai demorar para fazer o tratamento, ou que está em um serviço que não tem como fazer o tratamento endovascular,
ou um paciente que vai parar se a gente não fizer alguma coisa. Já, às vezes, o paciente pode estar na sala do trauma, enquanto está esperando para subir do centro cirúrgico, a gente pode fazer o uso do balão intra-aórtico, né? Quem mais usa isso são os cirurgiões gerais, cirurgiões especializados em traumas, né? Então, no atendimento inicial, o paciente está muito grave, alta suspeita de lesão traumática da aorta, você pode fazer o acesso pela região femoral, subir o balão às cegas, a gente não acompanha com escopia, e abre esse balão dentro da aorta, em geral, acima da artéria renal, ali na transição torácica abdominal. Quando a gente abre o balão dentro da aorta, a gente diminui o fluxo de sangue para a região abdominal, a região da perna, e aumenta, né, a pressão no coração. Isso para os pacientes que estão em choque hipovolêmico é bastante importante, tá? Mas às vezes a gente pode ter dificuldade do acesso para colocar esse balão, já que, como eu falei, às vezes é na sala do trauma, fala-se bastante sobre fazer o uso desse balão na cena do acidente por paramédicos ou médicos socorristas, e o que a gente tem que lembrar é que a cada 15 minutos o balão insuflado, a gente tem que desinsuflar 5 minutos, senão a gente começa a ter uma isquemia dos órgãos abdominais, das pernas, e isso aumenta a chance de mortalidade nos pacientes, né? Eles são usados também, por exemplo, paciente que teve lesão abdominal penetrante, tiro, sangramento importante, você pode fazer o uso do balão para diminuir o sangramento abdominal. Então, fazendo aí um resumão da aula, o que a gente tem que levar para casa, os keynotes, é que as lesões traumáticas da aorta são extremamente graves, tem alta taxa de mortalidade, tanto na cena do acidente como nas primeiras 24 horas, e lembrar que apenas aí de 20 a 15% dos pacientes vão chegar no hospital vivos, né? Torácicas são de origem contusa, e a origem e o local delas, e isso é sempre muito perguntado em prótese, em provas, é o istmo da aorta. Então, o nome que a gente sempre procura quando a gente tem uma questão com lesão traumática da aorta é o istmo da aorta. Esse é o local onde ocorre a maioria das lesões. A gente tem que fazer suspeita diagnóstica, principalmente acidentes automobilísticos de alta velocidade e quedas de altura. Lembrando que quedas de altura são a maior causa em pacientes pediátricos, em pacientes infantis. O diagnóstico, quando a gente suspeita, a gente vai fazer uma angiotomografia ou uma ortografia. Lembrando que a ortografia só vai ver a parte arterial, e é por isso que a gente, hoje em dia, usa bastante a angiotomografia, porque ela consegue ver todos os órgãos em volta da aorta também, além de ter uma alta sensibilidade e especificidade. Quando a gente faz indicação cirúrgica, a gente vai ver, dependendo do grau da lesão, e se o paciente tem lesões associadas. Se ele tem muitas lesões associadas, às vezes é melhor você tratar as lesões associadas antes de tratar a aorta. Quando a gente vai decidir se a gente vai fazer o tratamento endovascular ou o tratamento aberto, então a gente sempre prefere fazer o tratamento endovascular, é o tratamento de escolha, se tiver disponível, porque ele tem menores taxas de morbimortalidade, ele é menos invasivo e o paciente tem maior chance de sobrevivência com ele. E na técnica cirúrgica, a gente tem que lembrar que não pode dar um oversize maior que 10%, que isso aumenta a chance de insucesso do procedimento. Em conclusão, no passado, quando o paciente chegava com lesão traumática da aorta no hospital, o que a gente pensava é que a gente tinha que tirar ele vivo do hospital, né? Porque são lesões graves, potencialmente, né, com óbitos, muito óbitos associados, com pouco tempo entre a chegada no hospital e a decisão do tratamento. Então, o que a gente queria realmente era fazer o paciente sair do hospital. Hoje, com o avanço das técnicas cirúrgicas, o que a gente pensa é em preservar a vida do paciente. Além de preservar a vida do paciente, a gente tem que manter as suas funções, melhorar a sua qualidade de vida no pós-lesões traumáticas e diminuir o impacto socioeconômico do trauma na vida desse paciente.
Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Aí tá aí os meus Instagrams, tanto profissional como o Papo de Vascular, que eu falo bastante sobre vascular para vocês. Acho que a gente vai abrir agora para as perguntas. Isso, professora. Muito obrigado pela aula. Nós sabemos que não é tão simples tirar um tempo, né, no meio de um período tão delicado para a saúde no mundo, para falar para a gente sobre saúde. Tenho certeza que todos que assistiram, que ainda vão assistir essa aula, vão tirar proveito. E nós tivemos uma dúvida, na verdade, no chat. Foi o William Araújo que mandou. E a dúvida é a seguinte: se o paciente apresentar lesão na aorta em mais de um segmento, em que o tratamento conservador não é viável, é preferível correção por cirurgia convencional ou endovascular? Muito obrigada pela pergunta, ótima pergunta. Eu confesso que eu nunca vi um paciente com 2 lesões associadas. Eu acredito que se ele tiver, vai ser um paciente bastante grave, que com altas chances de mortalidade. Mas como em cirurgia, como na medicina nada é 100%, nada é nunca, nada é sempre, isso pode ocorrer sim, mas, como eu falei, o tratamento endovascular é o de preferência, principalmente se a gente estiver em 2 segmentos, porque imagina, se a gente tem uma lesão do tórax e a gente tem uma lesão abdominal, a gente vai ter que fazer uma toracotomia e uma laparotomia para tratar, então é melhor fazer endovascular. Com endovascular, na mesma punção, a gente consegue tratar tanto a abdominal quanto a torácica pelo mesmo acesso e rapidamente também. Então, independente da quantidade de lesões, os locais das lesões, a maioria das vezes a gente vai fazer tratamento endovascular sim, combinado ou não. Certo. Nós não tivemos mais dúvidas no chat, então eu agradeço mais uma vez pela participação em nome de toda a Alice Vasque. Peço para que todo mundo que está aqui online assistindo, que vai assistir a aula depois, siga a doutora no Instagram, no @papo de vascular e doutora Nicole Forzato, como ela já colocou no final da apresentação. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela participação, em nome de toda a Alice Vasque. Obrigada a todos, uma boa noite e até mais. Boa noite a todos e a todas. Espero que todos tenham gostado do curso. Ele foi preparado com muito carinho e muito trabalho por todos nós. E espero que tenha sido de grande proveito para a formação de todos que acompanharam até aqui. Essa foi nossa última live. Eu espero que todos estejam participando e se inscrevendo no nosso congresso para que a gente possa realizar mais um evento com uma participação tão grande de pessoas. Muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima.